Eu vou te mostrar por que Bolsonaro foi preso, mas te mostrar mesmo, para que todo mundo entenda e a partir de agora ninguém mais cai em fake news. A gênese da trama golpista é julho de 2021, quando o então presidente, Jair Bolsonaro, realizou uma live no Palácio do Planalto para atacar o sistema eletrônico de votação. Estavam presentes nessa live Anderson Torres e o general Augusto Heleno. Segura 2021 que a gente já vai voltar para este ano, antes só vamos dar um pulinho em 2024, quando foi realizada uma busca e apreensão na casa do general Augusto Heleno e lá foi apreendida uma agenda com a logomarca da Caixa Econômica Federal. Nessa agenda continham anotações de planejamento do que viria a ser a organização criminosa. Entre as anotações dessa agenda estava previsto o estabelecimento de um discurso sobre as urnas eletrônicas. Também foram encontrados documentos sobre supostas irregularidades e vulnerabilidades das urnas eletrônicas, documentos estes que embasaram os discursos de Jair Bolsonaro. Também foram encontrados documentos em posse de Alexandre Ramagem, que à época era o diretor-geral da ABIN. Um desses documentos era um arquivo digital intitulado Presidente TSE Informa, que continha uma série de argumentos contrários às urnas eletrônicas e que foram utilizados por Jair Bolsonaro para embasar os seus discursos. Ou seja, o diretor-geral da ABIN passava orientações pessoais a Jair Bolsonaro. Um outro documento encontrado em posse de Alexandre Ramagem era o Bom Dia Presidente, que continha orientações para a criação de um grupo voltado a desacreditar as urnas eletrônicas. Um outro documento intitulado PR Presidente sugeria que o presidente da República, Jair Bolsonaro, utilizasse da estrutura da AGU, Advocacia Geral da União, para coagir a Polícia Federal a não seguir as ordens do STF que o grupo não julgasse pertinente. Todos estes arquivos estavam em plena conformidade com as anotações que foram encontradas na agenda com a logomarca da Caixa Econômica Federal na casa do general Augusto Heleno. E todos estes arquivos foram compartilhados com Jair Bolsonaro. Tudo isso acontecia agora voltando para 2021, porque o cenário era este aqui. O Bolsonaro estava caindo nas pesquisas, enquanto Lula, o outro candidato, estava subindo. E por mais que eles dissessem não acreditar nas pesquisas eleitorais, todo esse planejamento para desacreditar o processo eleitoral era justamente porque eles sabiam da grande chance de que Bolsonaro fosse derrotado nas urnas. O famigerado 7 de setembro de 2021, quando Jair Bolsonaro volta a atacar o sistema eletrônico de votação e brada dizendo que qualquer decisão de Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. E solta a famosa, só saio preso, morto ou com a vitória. Já em 2022, Jair Bolsonaro convoca a famosa reunião ministerial em julho. Estavam presentes nessa reunião Augusto Heleno, Anderson Torres, o seu ajudante de ordens Mauro Cid, Mário Fernandes e também Paulo Sérgio Nogueira, além dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Ele exigiu a presença de todos os seus ministros nessa reunião justamente para propagar a palavra da vulnerabilidade das urnas eletrônicas. E foi onde ele revelou a próxima etapa do seu plano, que seria uma reunião já agendada com embaixadores para, nas palavras dele, mostrar o que estava acontecendo. Também foi nessa oportunidade que o general Augusto Heleno falou: não vai ter revisão do VAR, o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições, se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Passado o primeiro turno das eleições, começa uma situação chata. A utilização da estrutura da Polícia Rodoviária Federal sob o comando de Silvinei Vasquez e com a anuência do ministro de Justiça Anderson Torres. A diretora de inteligência do Ministério da Justiça era Marília Ferreira de Alencar, que solicitou a elaboração de um projeto de Business Intelligence para monitorar os locais onde Lula havia tido uma votação mais expressiva e Bolsonaro havia sido derrotado, com atenção especial para os municípios do Nordeste. Não obstante todos os esforços do grupo, no dia 30 de outubro de 2022, Luiz Inácio da Silva é eleito com 50,9% dos votos válidos. Foi aí que começaram as convocações nas redes sociais para um levante contra o Estado Democrático de Direito, seguido por um fechamento das rodovias em diversos pontos do país e a instalação de acampamentos em frente às unidades militares. Nesses acampamentos, os bolsonaristas clamavam por uma intervenção militar. Tudo isso aconteceu sem que em momento algum fosse identificado qualquer fraude nas urnas eletrônicas. Portanto, agindo mais uma vez de má fé, a organização criminosa preparou um material que viria a ser divulgado pelo influenciador argentino Fernando Cerimedo.
Na live do dia 4 de novembro de 2022, Cerimedo apresentou um dossiê apócrifo, segundo o qual 5 modelos de urnas fabricadas antes de 2020 não haviam sido auditadas, gerando assim uma anomalia de mais votos para o candidato opositor de Bolsonaro, o Lula. Essa live teve mais de 400 mil visualizações simultâneas e quem disponibilizou o arquivo do dossiê no Google Drive que foi utilizado por Cerimedo foi Ângelo Martins de Nicoli. Mauro Cid, em sua delação, afirmou que De Nicoli integrava um grupo de pessoas empenhadas em encontrar fraude nas urnas. O grupo em questão admitiu que nada de concreto havia sido encontrado. Inclusive, em 2021, o TSE instituiu a Comissão de Transparência Eleitoral para ampliar a transparência na fiscalização das eleições. Dentre as instituições públicas escolhidas para integrar essa comissão estavam as Forças Armadas, que ao final da comissão deveriam elaborar um relatório apontando eventuais irregularidades que fossem identificadas nesse processo. Só que esse relatório demorou muito a ser divulgado, porque, sob pena de soar redundante, nenhuma fraude havia sido encontrada no processo eleitoral. O Ministério da Defesa chegou a ser acionado para agilizar a entrega desse relatório, mas Jair Messias Bolsonaro havia desautorizado a divulgação. Quando as conversas que foram encontradas no celular do Mauro Cid vieram a público, ficou comprovado, através de conversas entre Mauro Cid e seu pai, que este relatório já estava pronto antes mesmo do segundo turno da eleição. Ele só não pôde ser divulgado. Mais uma vez, era conhecida a inexistência de fraude eleitoral. Só depois do segundo turno que o Ministério da Defesa enviou ao TSE o relatório e o TSE então emitiu uma nota dizendo que recebeu com satisfação esse relatório que não apontava nenhuma irregularidade no processo eleitoral. 9 de novembro de 2022 é criado e impresso nas dependências do Palácio do Planalto o plano Punhal Verde e Amarelo, criado por Mário Fernandes. O plano, para além de monitorar horários, itinerários e agendas, previa neutralizar Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes e o Lula. Em 18 de novembro de 2022, Jair Bolsonaro e Felipe Martins se reuniram nas dependências do Palácio do Planalto para elaborar justamente o decreto do golpe. Com o decreto em elaboração, era necessário garantir a adesão do alto comando das Forças Armadas, e quem ficou encarregado dessa tarefa foram os kits pretos. A carta ao comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro foi um instrumento de pressão utilizado sob o alto comando das Forças Armadas. Este documento foi deliberadamente vazado para o Paulo Figueiredo, que na época trabalhava na Jovem Pan e tinha uma grande capacidade de adesão no meio militar, justamente por ser neto do ex-presidente, o general João Batista Figueiredo. Numa transmissão realizada no dia 28 de novembro de 2022, ele expôs o nome dos 3 militares que estavam se posicionando contra uma ação mais contundente das Forças Armadas. Em dezembro de 2022, Felipe Martins entrega para Jair Bolsonaro a minuta do decreto pronta, com os diversos considerandos, que apontavam supostas interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo, decretando ao final a realização de novas eleições. Com a minuta em mãos, Jair Bolsonaro inicia a fase de reuniões com os militares de alta patente, a fim de convencê-los a prestar o suporte necessário para a execução do golpe. Não lhe dão apoio o comandante da Aeronáutica, o Carlos Almeida Batista Júnior, e o comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes. A fim de provocar a comoção necessária para a adesão geral ao movimento, surge a Operação Copa 2022. A ideia aqui era um planejamento militar paralelo com a utilização da estrutura das Forças Armadas, com a justificativa de promover a segurança da Copa do Mundo no Catar. Mas, na verdade, seria utilizada para monitorar autoridades e planejar uma intervenção militar após as eleições. A essa altura, a atuação do Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, já era bastante difusa. Ele atuava, por exemplo, convocando, organizando e pela manutenção dos acampamentos em frente aos quartéis que funcionaram como uma base de mobilização para os atos seguintes. Ele atuava como um intermediário entre as Forças Armadas e Jair Bolsonaro, sustentando a narrativa de fraude nas urnas, que era exatamente o que justificaria para os manifestantes a tomada dos prédios em Brasília. Sem a adesão da totalidade do alto comando do Exército, a expectativa da organização criminosa era a ação violenta dos manifestantes como uma tentativa derradeira de consumar o golpe.